Sejam bem-vindos a mais um Análise Zeus. Neste vídeo traremos as tendências climáticas, o risco de frio para os próximos períodos e o impacto da redução das chuvas na safrinha do milho. Estamos no outono e as chuvas já estão reduzindo de forma gradativa sobre o interior do Brasil, enquanto na metade norte do país os primeiros dias de abril foram marcados por altos volumes acumulados, conforme podemos observar nessas regiões em tom de azul mais escuro deste mapa. Ao longo da primeira quinzena de abril, também tivemos frequentes episódios de chuvas entre o sul do Brasil e o Mato Grosso do Sul, o que contribuiu com bons acumulados de chuva em importantes regiões produtoras, especialmente na porção oeste, como podemos observar nas áreas entre o verde e o azul, que representam volumes entre 100 e 150 milímetros. No entanto, a chuva não foi generalizada sobre as regiões centrais do país, e não beneficiou todas as áreas produtoras do centro-oeste e do sudeste, como mostram as áreas em tom de laranja deste mapa, onde os volumes acumulados nos últimos períodos não ultrapassaram 40 milímetros. Nestas áreas, a falta de umidade tende a ser prejudicial para as lavouras. E as expectativas são para as chuvas continuarem abaixo da média durante os próximos períodos sobre a região central do Brasil. Além disso, tem o frio, que neste ano pode chegar mais cedo e mais intenso, trazendo risco para algumas lavouras, especialmente do Paraná e do Mato Grosso do Sul. E nós sabemos quem é o maior responsável por tudo isso, não é mesmo, Nadiara? Isso mesmo, Bruna, a Laninha, fenômeno que vem persistindo desde a última primavera e tem por característica provocar um encurtamento do período chuvoso. Por isso, essa redução mais cedo e mais acentuada das chuvas em algumas áreas do centro-sul do país. No último mês, as águas do Oceano Pacífico Equatorial se mantiveram mais frias do que o normal, como mostram as áreas em azul, que representam um desvio negativo da temperatura da superfície do mar neste mapa. Os índices calculados através desse desvio continuam caracterizando o fenômeno Laninha. E neste gráfico podemos acompanhar o que esperar para os próximos meses quanto a fenômenos climáticos. Ele representa, através das linhas coloridas, previsões dinâmicas e estatísticas de diversos modelos climáticos de centros internacionais espalhados pelo mundo. As linhas indicam uma tendência de anomalia da temperatura da superfície do mar na área central do Oceano Pacífico para os próximos trimestres sobrepostos. E como pode ser observado, a partir de agora há uma grande divergência entre os modelos. Mas na média indicada pelas linhas mais espessas, as previsões indicam persistência da Laninha ao longo do inverno e desintensificação do fenômeno somente no segundo semestre de 2022, entre o final do inverno e a próxima primavera. Outra característica é que em períodos de influência do fenômeno Laninha, o resfriamento do Oceano Pacífico também é transmitido para a atmosfera, e com isso a atmosfera fica mais fria nesta época, proporcionando um risco maior para episódios de frio mais cedo durante o outono e um risco ainda maior para extremos de temperatura mínima no inverno, inclusive com episódios de geadas. Este mapa mostra a menor temperatura que podemos observar no mês de maio, e para este ano as temperaturas mais baixas devem ficar concentradas especialmente sobre o interior da região sul e parte mais leste da região sudeste, especialmente nestas áreas em azul mais claro desta figura. Ainda neste mês, o risco para ocorrência de geadas aumenta sobre as áreas da região sul. Já para as áreas do sudeste e do centro-oeste, as temperaturas permanecem mais baixas devido ao avanço de massas de ar frio, porém para essas regiões, o risco para frio extremo aumenta especialmente a partir da segunda quinzena de maio, onde o risco para geadas também deve aumentar. As temperaturas mínimas também devem diminuir em algumas áreas ao sul da região norte, fenômeno conhecido como friagem. Em junho, mês da chegada do inverno, as previsões indicam a ocorrência de ondas de frio mais intensas e aumenta significativamente o risco para ocorrência de geadas, não só na região sul, como também em partes do sudeste e do centro-oeste. Em junho, as ondas de frio devem avançar de forma mais intensa e poderemos ter episódios de frio mais frequentes sobre todo o centro-sul do país. As previsões estendidas indicam que as temperaturas mais baixas, indicadas neste mapa, são esperadas para o final do mês. O risco para ocorrência de geadas mais fortes aumenta sobre o sul do Brasil, nas áreas em tons esbranquiçados, que indicam extremos de temperatura mínima abaixo de 0 grau. O risco para o fenômeno aumenta também entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.
E ainda são esperadas temperaturas muito baixas também nestas áreas em tons de azul claro do mapa, entre o sul de Goiás, sul e oeste de Mato Grosso. Agora vamos verificar com o Carlos, nosso engenheiro agrônomo, como está o andamento da safrinha e quais os impactos que a redução das chuvas e as previsões de frio podem trazer especialmente para o milho, segundo a safra. Olá, pessoal! Bruna, o clima mais seco previsto para esta segunda quinzena de abril para a região central do Brasil tem preocupado o produtor rural, pois pode ser um fator limitante ao potencial produtivo de uma safra estimada em recorde no ciclo 2021-22. Dos 88,5 milhões de toneladas da segunda safra de milho no país, o Mato Grosso deve responder por cerca de 40 milhões de toneladas, sendo que o estado é também grande exportador da commodity. Até o momento, o desenvolvimento da safra segue dentro do esperado, com exceção de determinadas regiões que já apresentam redução das chuvas, o que preocupa o agricultor devido a uma porcentagem considerável da safra ainda estar em fase de florescimento, cerca de 30% a 40% dos campos no estado. No sul do país, as condições atuais já são mais favoráveis, visto que boa parte das chuvas ocorrem em momentos cruciais de desenvolvimento das lavouras. No Paraná, segundo o DERAL, 97% das lavouras dessa segunda safra estão em boas condições, e os outros 3% restantes em médias condições. Em relação ao desenvolvimento, 1% das áreas estão em maturação, 15% em frutificação, 37% em floração e 47% ainda em descanso vegetativo. Após as análises do comportamento do clima até aqui, as expectativas de temperaturas para os próximos períodos e acompanhamento de safra, agora vamos conferir a previsão das EUs de anomalia de chuvas para os próximos meses. Lembrando que agora estamos entrando no período mais seco sobre a maior parte do interior do Brasil. Para maio, as previsões das EUs indicam que as chuvas voltam a ocorrer de forma irregular e os volumes devem ficar abaixo da média sobre o sul do país, como mostram as áreas em amarelo deste mapa, que representam um desvio negativo da precipitação. Isso deve ocorrer ainda devido ao prolongamento do fenômeno Laninha, que tem por característica enfraquecer os sistemas meteorológicos sobre as áreas mais ao sul da América do Sul. Ainda há risco para chuvas abaixo da média em partes do centro-oeste, no sudeste, sul do Tocantins e oeste da Bahia. Por outro lado, a Laninha fortalece os sistemas meteorológicos entre as regiões norte e nordeste. Por isso, a zona de convergência intertropical deve continuar bastante atuante e tem risco de chuva acima da média nas áreas em azul, na faixa norte do país. Nas demais áreas, nas manchas em verde, expectativa de normalidade da precipitação. Em junho, a expectativa é de continuidade de um tempo mais úmido do que o normal sobre parte do Mato Piba, como mostram as áreas em azul. Em algumas regiões costuma chover muito pouco nesta época do ano, então apenas um episódio de chuva já pode ser o suficiente para superar a média do mês, que é muito baixa. Para as regiões em amarelo deste mapa, a nossa previsão mostra um indicativo para chuvas abaixo da média, o que significa um tempo bastante seco, já que nesta região quase não chove nesta época. Já no sul do país, o mês de junho deve ser com chuvas mais regulares e dentro da normalidade, beneficiando as culturas de inverno. Chuvas dentro da média também são esperadas nas demais regiões em verde deste mapa, mas lembrando que na maior parte destas áreas, a média de chuvas é muito baixa neste período. Em julho, as chuvas devem continuar mais regulares sobre o sul do país. E tem previsão também de chuvas dentro da normalidade sobre grande parte do interior do Brasil, como mostram as áreas em verde do mapa. Só que isso não significa que vai ter chuva, porque em grande parte do sudeste, do centro-oeste e interior nordestino, o mês de julho costuma ser muito seco. A expectativa é de chuvas mais expressivas e até acima da média na faixa norte, entre o Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, como mostram as áreas em azul do mapa. E também tem previsão de chuva acima da média na faixa leste do Nordeste. E nesta região, o indicativo de chuva acima da média traz um risco maior para tempestades e até transtornos, porque nesta área já costuma chover bastante no mês de julho. E continue acompanhando os nossos próximos boletins para novas atualizações e mais detalhes quanto às expectativas de chuvas para a sua região, você encontra no portal Zeus Agrotech. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal do YouTube para não perder os nossos próximos boletins. Um grande abraço e até mais! Muito obrigado pela companhia e até a próxima!